A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa. Nós servimos sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje, ao abrir o nosso programa, nós gostaríamos de informar aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, os amigos dos Lions, que os Lions Clubes de Petrópolis conseguiram uma verba de Lions Foundation, de Lions International Foundation, no valor de próximo a $100 mil. O que nós faremos com esse dinheiro? Nós estaremos instituindo em Petrópolis, em parceria com a Faculdade de Medicina de Petrópolis, o Instituto do Glaucoma. Ou seja, a partir do ano que vem, quando nós fizermos a nossa campanha do glaucoma, nós teremos como tratar essas pessoas que são portadoras do glaucoma. Isso para nós é um ganho muito grande. É uma vitória muito grande dos três clubes de Lions, o Lions Clube Petrópolis Centro, do Itaipava e do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Os três clubes unidos fizeram um projeto e este projeto foi aprovado por Lions International Foundation, LCIF. Então nós em breve traremos mais notícias, mais novidades sobre a instalação, que logicamente não é num passe de mágica, mas em breve estará à disposição da população petropolitana, graças justamente ao trabalho desenvolvido por esses três clubes de Lions de Petrópolis. Muito bem. Dito isto, nós vamos apresentar hoje aqui, vamos bater um papo com o nosso entrevistado, cuja trajetória de vida é bastante variada. Reúne experiência profissional no meio acadêmico, no setor estatal público e no setor privado. Após regressar de seu curso de doutorado em economia na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi professor universitário no Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro, durante cerca de 10 anos. Foi economista sênior da Eletrobras, onde desenvolveu Informe, uma publicação sobre as inter-relações entre a economia do país e o setor de energia elétrica. Nos últimos 10 anos, vem desenvolvendo atividades empresariais em Petrópolis, como diretor financeiro da Eletrometalúrgica Universal Limitada e diretor sócio da Universal Incorporadora Participação e Administração Limitada, empresa que incorporou o Shopping Vilarejo em Itaipava. Tem livros e artigos publicados no Jornal do Brasil, sendo autor e editor de publicações na área de empreendedorismo, valendo mencionar o Smart 30, o Boletim do Empreendedor e o 30.com.você, 30 Comportamentos com Você, que é um programa de consolidação de comportamentos empreendedores. Essas duas últimas publicações resultam de seu entusiasmo, com a mistura em dose certa do conhecer e do fazer em matéria de comportamentos empreendedores trabalhados no seminário Empretec, do qual participou em maio de 1999 em Teresópolis. É palestrante nas áreas de empreendedorismo, história e outras. Ocupa atualmente a vice-presidência do Conselho Empresarial da Firjan, região serrana, e também da AEMERGE, Associação dos Empreendedores Empretecos do Estado do Rio de Janeiro. É membro do Conselho Empresarial da Gestão Estratégica para a Competitividade da Firjan, presidido por Ângela Costa, vice-presidente do Sistema Firjan, cujas sessões são transmitidas pela TV Firjan para as unidades do sistema. Atua atualmente como diretor financeiro do Petrópolis Convention and Visitors Bureau, entidade privada de apoio ao desenvolvimento do turismo em Petrópolis. Se houver alguma correção, por favor, Dr. Gastão Reis,
com a palavra. É um prazer recebê-lo aqui. Olha, é um prazer, Paulo. Agradeço imensamente. Se tiver algo errado aí que eu fiz, por favor, corrija. Eu não sei como é que a gente poderia fazer. Tem algumas funções que você citou que efetivamente eu exerci, melhor dizendo, mas não exerço mais, como é, por exemplo, o caso, né, da presidência da Regional Serrana, já há algum tempo. Eu não sou, foi ocupado pela minha mulher, ainda até brinco, porque eu fiquei 4 anos, ela ficou 6, e que nós viramos um casal presidencial. Exatamente. E também algumas outras, digamos, posições que eu ocupei aí, eu já não estou exercendo mais nesse momento. É apenas para fazer essa ressalva, né? Perfeito. Mas, enfim, eu queria agradecer o convite e estou à sua disposição aí. Enfim. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar a respeito de economia, de empresários, já que o senhor representa uma parcela do empresariado petropolitano. O senhor, como dissemos, foi professor universitário no Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro. Essa experiência foi útil em sua vida, doutor? Olha, foi extremamente útil pelo seguinte, Paulo. Eu realmente tinha retornado da Universidade da Pensilvânia, não é? Iniciozinho, sei lá, 80, iniciozinho de 1981, vim para o Rio, acabei sendo contratado como economista sênior, né, na Eletrobras, onde eu desenvolvi lá era uma publicação trimestral que você citou. Sim. E logo em seguida eu fui convidado para dar aula de econometria no Departamento de Economia da PUC-Rio, que foi o departamento que forneceu, digamos, os economistas que conceberam um plano real, né? Que depois de 30 anos de cabeçadas, finalmente se conseguiu domar a inflação. Felizmente, né, doutor? Isso, e depois, nos últimos 3, 4 anos que eu estava ainda lá, dando aula, antes de vir morar em Petrópolis e trabalhar aqui, eu ainda dei aula de História Econômica do Brasil, né, que é uma coisa que me apaixona muito, até porque eu venho também desenvolvendo um trabalho, porque houve, digamos assim, um servicinho sujo da República, que foi o apagão da memória nacional, em especial do século XIX, o que é uma coisa bastante... não é só desagradável, é falta de respeito a fatos históricos, não é? Aliás, o que é muito comum no nosso povo, né? Exatamente. Eu diria que isso não precisa ir muito longe. Todos nós aqui estamos lembrados que hoje a Rua do Imperador mudou de nome, passou a ser Avenida 15 e sempre que possível se apagou mesmo. Isso digamos, é muito triste, porque o século XIX foi um século muito rico em termos de experiências, inclusive na área político-institucional, na área, por exemplo, de controle da corrupção, né? Enfim, o Marco Villa, que é um professor emérito lá do Departamento de História da Universidade, a universidade é uma universidade paulista, de São Carlos. Ele, me lembro também sendo entrevistado, não, porque esse negócio da corrupção no Brasil sempre foi assim. E ele fez a ressalva que houve, sim, no segundo reinado, 2 casos que foram exemplarmente punidos, comparado com o que acontece hoje. 2 casos, né? 2 casos. Hoje tem 2 milhões de casos. 2 milhões de casos, bem colocado, porque, digamos, ele deixava muito claro que havia realmente digamos, um arcabouço político institucional que permitia coibir essas coisas. E é muito ruim, porque eu acho que você, quando, digamos assim, desconhece o seu próprio passado, eu citaria aqui um caso que eu acho emblemático, só para ainda falar um pouquinho sobre isso, que foi a Regina Etcheverria, que escreveu uma obra, A História da Princesa Isabel, e eu a convidei, ela veio aqui, fez uma noite de autógrafo no Salão Nobre da UCP, né, da Universidade Católica aqui de Petrópolis, e me chamou muito a atenção porque ela teve a honestidade de dizer o seguinte: ela fez uma pesquisa de 2 anos, foi jornalista do Estadão, né, de São Paulo, Estado de São Paulo, portanto uma pessoa gabaritada, e na medida em que, com 3 professoras, com doutorado em História, né, que a auxiliaram no processo de levantamento de dados, pesquisa, enfim, para poder redigir o livro, ela teve a coragem intelectual de dizer
que ao longo desse processo de 2 anos, a imagem da princesa Isabel para ela mudou da água para o vinho, porque ela tinha uma imagem muito rasteira da princesa Isabel, um pau mandado do Conde de... enfim, uma pessoa sem vontade de própria, né? Carola, aquela coisa boba, né? Enfim, sim. E que de repente ela se depara com uma mulher que tem opiniões firmes, né? Que discordava do marido, nas reuniões do Conselho de Estado, ou seja, uma mulher que teve a coragem de dizer 1000 tronos, houvera 1000 tronos, né? Perderia para libertar uma raça, ou seja, é muito triste você criar uma imagem histórica que é a foto negativa do que ela foi, né? Enfim, essas coisas é um esforço que eu vou trabalhando há muito tempo e acho que essa questão da recuperação da ideia de identidade nacional é extremamente importante, porque parece que o Brasil está perdendo isso. Eu, inclusive, avançaria um pouquinho. Eu estou provavelmente lançando agora no final do ano, já mandei o livro para o meu novo editor, né? Um 3º livro, que é sobre realmente história. O título do livro será História da Autoestima Nacional que a República não quer que você saiba. O subtítulo deve ser algo do tipo da República, né? Mas sim, a réu pública, sem res pública, que eu acho que é um bom resumo, né? Da nossa história republicana. E aí, Paulo, só realmente nesse ponto, não vai nenhum saudosismo da minha parte. Não. O que eu quero passar, inclusive, para o público que nos ouve, é que o Brasil tinha um arcabouço político institucional em termos de controle dos políticos e do dinheiro público muito mais eficiente naquela época do que ele é hoje. Né? É uma coisa estranha. Ou bem nós recuperamos essa capacidade, aí eu acho que o Ministério Público, né? Enfim, a Polícia Federal e tal, tem desenvolvido um papel importante. Uma das pouquíssimas coisas boas dessa Constituição de 1988 é justamente esse controle, né? Ou melhor, a independência do Ministério Público, porque foi a primeira vez, pelo menos na história republicana, em que se vê o andar de cima sendo processado e preso, coisa exatamente. Que na história republicana não se tem notícia. Eu me lembro de uma reportagem muitos anos atrás do Globo, dizendo que em 40 anos o STF tinha, digamos assim, condenado um único caso. Veja 40 anos. 40 anos. Mas enfim, isso Eu tenho também outros 2 livros. Um primeiro livro que eu lancei foi Revele-se Empreendedor, Os Segredos de Quem Faz Acontecer. Em boa medida foi usando, eu fiz o Empretec, que é um curso do Sebrae que eu recomendo a qualquer empresário, e mesmo até, às vezes, as pessoas, se não for, porque você treina ali os comportamentos empreendedores, né? Você tem dinâmicas individuais e dinâmicas de grupo que realmente permitem você reproduzir. É um tipo de conhecimento que nasceu da observação do dia a dia do empreendedor. E que agrega valores. Exatamente. Né? Então não é aquele negócio do intelectual que senta numa mesa e fica imaginando mundos maravilhosos. Não, é algo que vem do dia a dia do empreendedor. Da prática mesmo. Uma longa pesquisa, né, desenvolvida, enfim. E é realmente fascinante. Era 9 dias, agora parece que são 6 dias, né? Enfim. Perfeito. Voltando só a um ponto que o senhor falou, realmente, eu também sou francamente favorável. Eu acho que 15 de novembro de 1889 foi uma tristeza para esse país. Com certeza. Tudo bem, vamos deixar rolar. E o pobre do Deodoro é que pagou o pato. Pois é. Doutor Gastão, a sua atividade literária de autor e de editor de livros na área de empreendedorismo amealhou o que em sua vida profissional? Olha, eu acho que foi uma experiência bastante interessante no seguinte sentido, né? O meu perfil profissional, digamos assim, até o período que eu fui estudar nos Estados Unidos, voltei dos Estados Unidos e tal, e aí fui trabalhar, passei 4 anos trabalhando no Departamento Econômico Financeiro da Eletrobras, no Rio de Janeiro, e depois, digamos assim, foi quando eu dei um cavalo de pau, digamos assim, na minha vida e passei a desenvolver uma atividade empresarial. E nesse meio tempo surgiu, né, eu assisti uma palestra do Sebrae, que era uma coisa que me chamou muito a atenção, que você realmente, para ser um empreendedor,
Você, questão de idade influencia? Não. Se você é homem ou mulher, isso influencia ou não, né? E foram desmontando uma série de mitos, né? Se você, por exemplo, seu pai já foi empresário, isso é importante. Tudo aquilo que você, digamos assim, comumente acha que é fundamental, cai por terra. E o Empretec, através dessas dinâmicas individuais, dinâmicas de grupo, ele mostra que realmente a diferença entre o empreendedor e o indivíduo de perfil acadêmico é até bastante fácil de explicar. Se você chega para um acadêmico e coloca para ele um determinado desafio, a tendência do acadêmico é sentar, estudar aquilo muito calmamente, depois de meses ou até anos, apresentar algumas observações e tal. Quando você faz a mesma coisa para uma pessoa de perfil empreendedor, ele vai chamar alguém que é especialista na área que ele precisa, contrata o sujeito, então você entende muito claramente a velocidade de atuação de quem tem uma formação acadêmica e de quem tem realmente espírito empreendedor. É muito mais rápido. Isso não estou absolutamente denegrindo a pessoa de perfil acadêmico, mas essa diferença é muito concreta, né? Porque é o que a gente brinca às vezes falar, que é a capacidade que o empreendedor tem de tirar o bumbum da cadeira. Ou seja, ele vai à luta, sai, busca, fala com concorrente, fala com empresários, enfim, ele está sempre buscando informação e tem essa agilidade no processo de tornar real o seu sonho. Né? Perfeito. Doutor Gastão, o que vem a ser o empreendedorismo? É uma excelente pergunta. Eu gosto muito quando me perguntam isso. Existe a palavra empreendedor, né? Ela pode, vamos bancar aqui o esquartejador, né, de palavras. Sim, ela é composta de 3 partes, né? Entre, porque vem, a palavra empreendedor vem do francês entrepreneur, né? que o Bush, o filho, né, presidente dos Estados Unidos, uma vez indo a França, disse que não sabia como é que se dizia isso em francês. Ele mal sabia que a palavra nasceu em francês, depois é que foi para os ingleses, e é quase entrepreneur, né? Só muda a acentuação. Mas enfim, voltando, essa palavra é composta de 3 partes, entre, né? Quer dizer, entrar, pré, quer dizer, antes, e ner, que é o centro nervoso. Então, o empreendedor é aquele indivíduo que tem essa capacidade de entrar antes no centro nervoso de alguma atividade nova ou já existente, em que ele reconfigura de uma maneira completamente diferente, não é? Ou seja, ele dá uma outra performance, uma outra característica, né? Uma outra feição. E isso realmente permite a ele ou dar, digamos assim, um salto quântico, né? E conseguir desenvolver um novo produto, um novo serviço, né? Ou então ele aperfeiçoa de maneira muito sensível, né? Uma atividade que já existe, ou um produto que já existe, toca isso. Eu outro dia escrevi um artigo que eu morei em Santa Teresa, no Rio, gostava muito, porque era uma encosta, né? E eu tinha uma vista que era um mar privilegiado, Cristo e coisa. Eu tive um conhecido chileno que um dia foi me visitar e disse: Gastão, você devia pagar imposto pela vista que você tem. Eu vendi depois o apartamento quando eu vim para cá, mas era realmente muito bonito e tal. E eu me lembro que naquela época, Paulo, você pegar um táxi, né, e dizer para o motorista, vamos para Santa Teresa, você quase que tinha que sair no braço com ele para ele levar de você, passageiro, até o seu destino. Sim. Bom, eu achei muito interessante o caso, por exemplo, do Uber, né? Que você sente uma mudança de postura, né? Exatamente, muito rápida do motorista. É o sujeito que vai ali, abre a porta, vai lá na mala, pega a sua, põe, pergunta se está tudo bem, se o senhor não quer isso e aquilo. Por quê? Porque ele sabe que ele está sendo monitorado, porque quando eu, passageiro, sair dali, eu posso pegar o meu celular e dizer, fui muito bem atendido, mais ou menos, foi um atendimento porcaria. E ele sabe que se ele começar a acumular, digamos assim, pontos negativos no trabalho dele, né, no Uber, ele corre o risco de perder o licenciamento. Certo. E isso, o que eu acho interessante nesses processos inteligentes, é que o comportamento das pessoas mudam rapidamente, né? Eu diria a você, o Brasil tem uma capacidade incrível de
dá um incentivo errado e depois fica rezando para dar certo. Um exemplo concreto, né? Aprovação automática. Qualquer pessoa, né, minimamente saudável do ponto de vista intelectual, isso vai dar em bobagem, não deu outra. Né? 20, 30 anos depois, você daí tinha o resultado, né? aqueles avaliações internacionais, 60 países, o Brasil conseguia a gloriosa classificação de 58º, né? Quase o último da fila em matemática, linguagem e ciência. Né? Então, eu digo assim, essa questão do incentivo correto, né? O próprio problema da reforma da Previdência, que em 94 não foi aprovado por um voto errado, teria nos livrado de muita coisa, né? Esses 30 anos para se domar a inflação, né? Isso tudo é uma perda, eu diria, de tempo histórico terrível. Né, e o tempo passa e não volta. Exatamente. Não tem como. Mas eu digo assim, essas questões que têm me levado a escrever alguma coisa nessa linha do empreendedorismo, né? Eu tenho um segundo livro, que é justamente a falência da República, né? Ou seja, ensaios e artigos em busca do tempo perdido. Eu abordo essas questões e o livro foi feito com vários temas: economia, política, história, personalidades, enfim, essa coisa toda, justamente até em função de vários artigos. Eu escrevi, 11, 12 artigos para o Estadão, onde eu abordava essas questões, né? Tem uma coisa que eu me diverti muito com esse artigo, que era justamente uma forma de você mostrar, numa linguagem muito simples, o que são instituições, digamos assim, distorcidas, né, ou até maléficas. Então, foi feita uma experiência nos Estados Unidos em que eles botavam 5 macacos dentro de uma jaula, uma escada e lá em cima um cacho de banana. A tendência do primeiro macaco que queria subir, eles jogavam um jato de água fria nos outros 4. Então, a reação dos outros era impedir que esse macaco, né? E assim foi e tal. E aí, no final, eles resolveram fazer o seguinte: eles puseram um macaco novo que não sabia o que o grupo fazia. E lá foi ele todo entusiasmado, caíram de pau em cima dele e ele aprendeu a lição rapidinho. Aí substituíram dos 4 que já tinham experiência, puseram mais um novo e o macaco foi subir de novo tentando pegar uma banana e os outros 3, inclusive o macaco mais novo, recente, também participou das bordoadas entusiasticamente. Então, isso ilustra muito bem a questão das instituições viciadas, né? Que estão muito na linha de você não ter, digamos assim, uma linha política que, por exemplo, torne a representatividade política efetiva. Eu posso lhe dar um exemplo bastante interessante, que eu sempre digo, um dos artigos que eu também escrevo regularmente aqui para a Tribuna de Petrópolis e para o Diário de Petrópolis. Escrevi também artigos no Globo, no antigo JB, porque o atual está meio complicado. Mas digamos assim, essa questão da falta de representatividade, eu diria que o Brasil tem uma tríplice falta de representatividade política, que é basicamente a seguinte: qualquer país bem organizado politicamente, ele tem, digamos, o chamado voto distrital puro. O que isso significa? O parlamentar, seja ele vereador, estadual ou federal, todo mês tem que ir ao seu distrito eleitoral prestar conta dos seus atos. Exatamente. Além disso, muitos países têm o que se chama o recall, traduzido, que é a possibilidade do eleitor do distrito, né, daquele vereador, ou estadual ou federal, fazer uma eleição no seu distrito e destituir o seu representante e botar outro no lugar. Eu me lembro que uma vez eu fui candidato a deputado seria espetacular. Federal. Apesar que eu acho que a nossa mudança aqui seria quase que constante, enfim. Eu estou rindo aqui porque eu me lembro que fui candidato a federal pelo Partido Novo e eu estava fazendo uma palestra para pessoas simples, enfim, e um deles olhou assim e falou assim: pô, mas doutor Gastão, se a gente realmente pudesse fazer isso, quem ia mandar no político seríamos nós e não eles, né? Aparecerem aqui a cada 4 anos para nova enganação. Esse, por exemplo, é uma coisa que os países bem resolvidos politicamente, todos eles adotam já resolver isso e tal, né? E isso é uma coisa
estranhamente, o Brasil teve no Império o voto digital puro. Curiosamente, ele conseguiu sobreviver na primeira Constituição Republicana de 1891. Aí, em 1930, veio Vargas e tal, né? E aí acabou, virou ditadura e tal. É. Mas aí entra o segundo, né? Eu sei que o Getúlio Vargas tem um certo auréola, as leis trabalhistas, essa coisa toda. Mas vamos ser, né? Ele era um ditador, e o ditador, por uma questão de coerência intrínseca, né, ele está sempre querendo mandar em todo mundo e, nessa medida, manipular. Então, ele criou o imposto sindical, em que a contribuição pingava automaticamente no sindicato laboral e no sindicato patronal. Ou seja, ele conseguiu a proeza de inventar os sindicatos sem sindicalizados. Porque se eu sou presidente de um sindicato e sei que o dinheiro pinga no meu caixa automaticamente, né, um desconto feito em folha, ou seja lá como, e para que eu vou me chatear, né, em buscar afiliados para o meu sindicato? O drama é que, na medida em que eu não faço isso, o sindicato não é representativo. Né? Perfeitamente. Esse é um negócio, um peso que Vargas deixou aí, né, por muitos anos. Uma das heranças malditas. Mas é uma coisa interessante, Paulo, quando você soma essa questão da falta de representatividade política, né, não ter o voto digital puro, não ter o recall, essa coisa toda, e junta isso a esse fenômeno, né, do sindicato manipulado, todo mundo, você, como nós não somos brotinhos, né, enfim, nós nos lembramos bem dos famosos pelegos, né, porque exatamente, era gente que o dinheiro pingava, o Getúlio, né, digamos, controlava os cordões, tanto do lado empresarial quanto do lado dos trabalhadores. Exatamente. E justamente por esses dois problemões, você teve um problema muito sério de corrupção na mídia, né? Exato. Porque o dinheiro vinha, entrava ali, o sujeito paga TV, paga jornal, exato, enfim. Então, o que aconteceu e pegou muita gente de calça curta foi esse fenômeno atual, realmente, das redes sociais, em que grandes redes de televisão, jornais e tal, têm entrado em choque com o que o povo, né, almeja realmente. Almeja. Doutor Gastão, o senhor sempre teve como meta a busca de investimentos e empregos com o nosso poder executivo local e a sociedade. Essa busca se deve a quê? Olha, uma coisa, Paulo, que eu sempre chamo a atenção aqui em Petrópolis, e Petrópolis tem uma tradição, eu diria, ilustre, né? Eu estudei aqui de 59 a 65, onde eu fiz o antigo ginásio de 4 anos e mais 3 anos daquele famoso colegial que você está lá lembrado, que era o científico ou clássico, né? Eu fiz clássico. Enfim, eu fiz 2 anos de científico e 1 de clássico, porque eu queria fazer economia, só não tinha no clássico matemática, aí eu fiz um cursinho e tal, último ano e tal. E Petrópolis é uma coisa que vem do Império, né? Os filhos da Princesa Isabel estudaram num colégio aqui, Padre Siqueira, não sei se eu estou dizendo o nome correto, em que não tinha discriminação de raça, de dinheiro, nem nada, uma coisa muito igualitária, até muito interessante, porque e para crianças pobres, até o padre que era o diretor disse, talvez não seja um colégio apropriado para os seus filhos, que são príncipes. Então, falou, não, eu e a princesa justamente queremos o contato deles com gente que vive com dificuldades, para eles entenderem o que é a vida. Você vê que cabeça de governantes. Totalmente, né? Diferente. Completamente diferente e tal. Mas não é só isso, não. Petrópolis, mesmo na República, o Petrópolis manteve uma tradição de qualidade de ensino. Os famosos internatos que hoje não existem mais, mas durante a época que nós estávamos lá no Werneck e coisa, era comum, né? Gente de muito dinheiro do Rio botando os filhos para estudar aqui, Werneck, né? Tudo isso. E o mal ou bem, aquela história, quem já foi rei não perde a majestade, nós mantemos hoje, aqui, Ipiranga e outros, que tem realmente uma posição de muita qualidade, até no plano nacional, né? Essas, enfim, avaliações que são feitas, enfim. Então, o que eu tenho chamado a atenção, eu fiquei muito feliz, porque no passado eu participei ativamente da Petrópolis Tecnópolis, que foi, digamos assim, um estudo que veio realizado pela Firjan, eu acho que o Sebrae também, e a ideia do estudo era identificar vocações regionais. E a região serrana ficou com tecnologia e turismo, né? A Firjan realmente investiu muito nesse projeto, que felizmente frutificou. Hoje nós temos mais de 500 empresas aqui na área de TI mesmo, né?
E, por exemplo, na casa do Empretec mesmo, aí o Sebrae tem mais de 800 ou 900 petropolitanos que fizeram o Empretec, né? Que foi... Ó. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que justamente por ter tido uma tradição de ensino de qualidade e ter, digamos assim, um empresariado inovador, que tem iniciativa, Petrópolis tem condição e está conseguindo isso. Não é só a questão de gerar empregos, é a questão de gerar empregos bem remunerados. E a cidade, nós temos hoje empresas nessa área de TI que tem 400 funcionários, né? E são salários na faixa de 4 mil, 5 mil, 6 mil reais mês. Isso é uma coisa que também é possível porque a cidade tem uma tradição de educação de qualidade, onde você consegue uma mão de obra, né, adequada a esse, digamos, como diria o Peter Drucker, né, que é o mundo do conhecimento, né, onde a informação é a matéria-prima, né? E eu acho que Petrópolis está caminhando bem nessa direção, tanto que o que já tem hoje aqui nessa área de TI já começa a ter uma espécie de reconhecimento nacional, né, de que a cidade vem caminhando a passos firmes nessa direção, que é o futuro. É o futuro, lógico. Nós vamos fazer um intervalozinho comercial e voltamos já para o segundo bloco. Até já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos voltando para o nosso segundo bloco. Estamos entrevistando hoje o Dr. Gastão Reis. Dr. Gastão, certa vez ouvi-lo questionar: será que vamos superar a herança ibérica? Será que vamos nos liberar da síndrome do sabe com quem está falando? E será que vamos conseguir produzir uma elite antifalga? Vamos por parte. Será que vamos superar a herança ibérica? O que o senhor quis dizer com isso? Olha só, é uma coisa interessante que é o seguinte: eu tenho pensado muito nisso porque eu tenho abordado essas questões no meu terceiro livro. Eu vou ser honesto. A herança ibérica tem lá o seu peso histórico, não há como negar, e tem também a questão do patrimonialismo, né? Mas eu vou só lhe dar um exemplo muito interessante como a história brasileira é mal contada. Justamente eu tenho uma palestra que eu fui convidado e fiz lá em Porto Alegre, né, na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, né, e também fiz no IBEM, que é um Instituto de Estudos Monarcas e tal, lá de rua. E o título da palestra é o legado da herança luso-afro-indígena, né? Porque, entre outras coisas, Paulo, eu tenho achado que o brasileiro está perdendo identidade nacional. Ele não pode, né, ignorar as suas raízes. Não, de jeito nenhum. E não é só isso, né? Eu digo assim, não importa se você é descendente de alemão, italiano, japonês, enfim, você fala português. E isso é que a língua é algo fundamental. Exatamente. E eu acho que essa diversidade no Brasil é muito, né, enriquecedora. Não estou criticando nada. Mas eu sempre, nessa palestra, digo o seguinte: vocês poderiam me perguntar, né? O senhor está explicando, eu digo, se ela serve tanto para as pessoas de origem luso, afro, indígena, como também para os que não são descendentes desse tronco básico da nacionalidade. No seguinte sentido: que país foi entregue em 15 de novembro de 1889? Então era um país respeitado internacionalmente, com uma inflação de 1% ao ano, que tinha, digamos, dois partidos, liberal e conservador, que tinham programas e votavam de acordo com o seu programa. Cuja moeda era equiparada ao dólar e à libra. Né? Enfim, tinha políticos respeitados, era um país respeitado internacionalmente, enfim, tinha, via poder moderador, um instrumento muito forte de corrigir as distorções. Por exemplo, hoje, muita gente se escandaliza, inclusive eu, com certas decisões, né, do nosso Supremo Tribunal Federal. Fosse isso no Império, para dar um exemplo concreto, o imperador podia suspender o juiz de função, deixá-lo à disposição de um tribunal para emitir uma sentença final. Eu não acho que isso seja arbitrário. Não, de jeito nenhum. Mas tinha um instrumento, ou seja, muito pouco usado,
porque o simples fato do juiz saber que ele podia entrar nesse tipo de situação... Ele já pensava duas vezes antes de fazer o que certos ministros, ou costumam fazer, não citar nome, fizeram, por exemplo, vamos e venhamos. Você caçar a Dilma e deixá-la com os direitos políticos, não, isso é um negócio que ninguém precisa eu não consigo engolir isso direito, até hoje. Né? Não, eu não consigo para saber engolir. Que isso é uma pernada que o tal do Leviano-Dovski, não é Leviano-Dovski, não, deu na Constituição, exatamente. Público e notório, enfim, esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu, na minha visão, e eu exploro isso bem nessa palestra, é que na passagem, né, da monarquia para a república, o Brasil teve um destroncamento institucional, ou seja, ele vinha caminhando bem, né, o processo de industrialização na época, na última década do Império, fluía bem, e de repente você dá um cavalo de pau. Você teve a República da Espada, que durou 4 anos, com Floriano, você teve censura de imprensa, uma série de coisas, teve aquele episódio famoso do encilhamento, que o Rui Barbosa, talvez pela formação em Direito e não em Economia, facilitou a criação de uma série de empresas emitindo títulos à vontade, e aquilo realmente foi uma gandaia, porque não havia solidez. O barão, por exemplo, de Nova Friburgo, que era um homem riquíssimo, e era o proprietário do Palácio Catete. É interessante, perdeu praticamente a fortuna investindo numa série de contos de fadas dessas empresas e tal. A primeira década republicana, ela é uma década perdida, porque o PIB deu um mergulho lá de mais 15%, 20%, né, pela desestruturação. Aí você entra na República Velha, que realmente ficou aquele negócio de Minas e São Paulo, café com leite. Né, enfim, essa coisa, e o regime se apodreceu a ponto de 1930 você abrir espaço para uma ditadura, né? E essa ditadura vai até 1945, você teve aí 20 anos, a Constituição de 46, mas em 64, de novo, uma nova ditadura militar, que dura 21 anos, né? E eu sempre chamo muito a atenção, e aí não vai, digamos, nenhuma... Eu me lembro bem de um episódio que eu vivenciei nos Estados Unidos, que é o seguinte: Thomas Jefferson, em 1801, quando ele tomou posse, no primeiro mandato dele de presidente americano, ele dizia lá claramente, né, a supremacia do poder civil sobre o poder militar. Isso é uma coisa que os americanos seguem à risca até hoje. Eu me lembro, eu estava em Filadélfia, teve um adido militar na Casa Branca que fez uma declaração que foi considerada de cunho político. No dia seguinte ele foi transferido para um posto no Alasca, porque ele sabe que não podia fazer aquilo. É outro papo. E aí você soma isso, mais recentemente, eu estou mostrando como é que houve a desestruturação do país. Quando você vê esses regimes militares latino-americanos, né, sempre o ministro está fazendo um civil com formação em economia, e quando eles têm o mínimo de coisa, também chamam um civil para administrar lá a parte política. Ou seja, a formação do militar, e isso nem desmerece o militar, é que é uma formação, digamos assim, que tem que ter muita disciplina, porque senão você realmente vai ver um sujeito que tem um trabuco na cintura afrontando a sociedade, que ele paga o soldo, né? Ou seja, tem que ter. Isso, digamos assim, é um padrão de comportamento completamente distinto do mundo político, onde você tem que negociar, né? Isso não é ordem unida, né? Então, historicamente, por exemplo, eu achei muito interessante o último livro do professor José Murilo de Carvalho, que talvez seja um historiador brasileiro vivo mais, enfim, que eu mais gosto, que ele fala sobre Forças Armadas, né, e democracia. E ele chama a atenção para um fato que o livro já era de 2005, relançou em 2019, com o primeiro capítulo, onde ele chama uma república tutelada, né? O fato de que das nossas 7 constituições, em 5 delas, você atribui funções de, digamos assim, de tutela, né, às Forças Armadas, ou seja, uma função política que não lhes cabe, e também uma função, digamos, até policial. É uma coisa muito estranha. E aí também veio uma coisa interessante, que em 1920 o Brasil assinou um acordo com a França, com a missão
militar francesa, que ficou aqui de 1920 a 1940. Eu não sei se foi um meia-culpa do golpe de 1889. E uma das coisas que os militares franceses recomendavam é que o militar devia se comportar em política como o grande mudo, né? E o Góes Monteiro, um general muito conhecido no período pré-Vargas, inclusive no próprio período Vargas, ele não aprendeu essa lição, porque ele interferiu violentamente, né, nessa questão, e realmente foi o homem que criou a doutrina de segurança nacional, essa coisa toda. Essa questão é uma questão extremamente delicada, que ou bem o Brasil resolve isso, ou você vai ter sempre uma república infantilizada, ou seja, que não é senhora de si. Esse é um problema bastante... E, resumindo muito a explicação que eu acabei de dar, eu acho que não foi o patrimonialismo, não foi a herança ibérica, foi a ruptura, né, de princípios de organização político-institucional que o Brasil deixou de ter quando a República nasceu. Eu digo isso até foi mais, eu fatal. quero até acrescentar um pouquinho aí a Claro, sua fala. com o maior prazer. Princípios morais. O nosso Muito bem imperador lembrado, era uma muito bem pessoa lembrado. ética, uma pessoa de moral ilibada, que a gente não vê na República há longo tempo. Só para complementar, eu me lembro que às vezes eu estou fazendo uma palestra, eu falei assim, olha, vamos supor que o Brasil, né, fosse um regime parlamentarista, então você teria um primeiro-ministro e teria um chefe de Estado, né, chefia de Estado separado de chefia de governo, em que o chefe de Estado atua como um fiscal do presidente, o que é ótimo e tal. Sim. Mas vamos supor que esse indivíduo, por exemplo, ele não devesse favores a grupos econômicos. Isso é bom, hein, Gastão? Mas também não devesse favores a grupos políticos partidários, essa coisa. E que ele também tivesse uma visão de longo prazo, né? Pensasse o país na próxima geração e não na próxima eleição e tal. E, finalmente, digamos assim, que o interesse pessoal dele fosse muito colado ao interesse público, né? Praticamente idêntico. Mas isso não existe, Gastão. Não, eu falei, você gostou da ideia? Pois é, você acabou de aceitar a ideia da gente ter um monarca, né? Porque ele preenche essas 4, né, condições. Agora, sabe com quem está falando é tão importante assim na nossa sociedade ainda, doutor Gastão? Eu acho, não sei, eu acho que isso mudou um pouco. Talvez tem um episódio que eu gosto de citar para a gente sentir a diferença, né, das duas épocas. Certa feita, o Dom Pedro II estava no centro do Rio de Janeiro, foi fazer não sei o que, deixou o cocheiro dele e tal. E aí veio o guarda dizendo, o senhor não pode ficar com esse coche estacionado aí. E o cocheiro resolveu dar uma carteirada em cima do guarda, mas este aqui é o coche do imperador, né? O prazado cocheiro, isso chegou aos ouvidos de Pedro II, e olha o que ele disse para o cocheiro, o senhor, por favor, vá lá, pague essa multa, porque eu sou o primeiro a ter que dar exemplo. Então, essa questão... outro papo. Outro papo. Quer dizer, se o imperador faz isso pesa na decisão das pessoas. Né? Exatamente. E o Brasil foi perdendo isso. Quer dizer, esse negócio de que desde sempre foi sábio com quem está falando, e ainda digo mais, olha que coisa interessante. Hoje nós temos municípios estrangulados. De cada R$100 arrecadados em Petrópolis, 10 ficam diretamente e outros 10 dependem de transferência de Brasília para cá. Aí você poderia me perguntar, mas como é que isso era no tempo do Império ou no tempo da colônia? Bom, o Portugal tinha uma tradição de séculos do governo local, né? Então, quando chegaram aqui, eles foram criadas as primeiras câmaras municipais, que vêm dos conselhos, que em português se escrevia com C, né? Era o seguinte, de cada 100 cruzados arrecadados durante praticamente quase toda a colônia, o município ficava com 70 cruzados e 30 que iam para a União. Ou para a União, ou para o rei, né? Ou para o rei, pode falar para a corte, não é nem a corte, enfim. Mas, e mesmo durante o Império, de cada 100 cruzados, ou depois R$1.000, enfim, ainda a maior parte ficava no município. E é interessante que esse processo vai se mudando e quando você chega na República, esse processo de estrangulamento do município, que é uma coisa que quando você compara com o que acontece nos Estados Unidos hoje, por exemplo, de cada $100 arrecadados no município americano, 50, ou seja, metade, ficam diretamente no município, 30 vão para o Estado,
né? E 20 é que vão para o governo federal americano. E o Brasil, você vê como é uma coisa interessante, né? Ele teve e deixou de ter, né? E obviamente, então, e aí eu não estou livrando a barra de ninguém, mas o prefeito vive no avião para Brasília para arrumar dinheiro. Quer dizer, é um negócio terrível porque o dinheiro não fica no município, né? E isso eu acho que é uma luta que a gente tem que levar adiante. Será que vamos conseguir produzir uma elite antifidalga? Eu escrevi uma coisa que observe bem, esse negócio do fidalgo é curioso, né? Porque eu não sei se já parou para pensar um pouquinho, né? Que o Padre Antônio Vieira tem um texto fantástico, né, onde ele fala dos 10 tipos de fidalguia, né? E ele diz qual é realmente a fidalguia. Ele acaba dizendo assim, nenhuma delas, né? Aquela de posição de coisa. A fidalguia real é a ação. Você é o que você faz, né? Enfim. E por outro lado, a palavra fidalgo é filho de algo, ou seja, filho de alguma obra. Essa palavra, ela tem um sentido muito profundo, porque você, às vezes, quando recebe um título de nobreza, você está recebendo o reconhecimento por alguma obra que você vai dizer, mas aí passa do pai para filho, o filho já não fez mais nada, né? É uma crítica que pode ser feita. Mas é interessante, Paulo, lembrar que a nobreza que o Brasil teve não era uma nobreza de sangue, era uma nobreza nominal. O título morria com quem o recebia. Então você abria a possibilidade de criar fidalgos nessa acepção que eu acabei de falar. No Império você tinha títulos que podiam ser comprados e o dinheiro ia para o Tesouro Nacional, não ia para o bolso do imperador. E tinha também uns títulos com grandeza que era um reconhecimento público por alguma coisa que algum brasileiro fez em benefício da nação. Né? Doutor Gastão, como que o senhor define os rumos para o futuro dos empresários? O senhor critica as áreas de política pública, áreas trabalhistas, que precisamos botar em ordem na casa. Sim. E que corremos o risco de novas décadas perdidas no futuro. O que precisamos fazer para que isso não aconteça? Eu diria que se a gente tivesse que dar uma mexida em profundidade, a primeira coisa que eu achei bastante importante foi a reforma trabalhista. Pode não ter sido a ideal, mas ela avançou significativamente em relação ao que nós tínhamos, né? Só para lhe dar um exemplo, o Brasil conseguiu, em determinado ano, ter 3 milhões de ações trabalhistas. Isso é um número único no mundo. O Citibank, por exemplo, ele saiu do Brasil praticamente, ficou apenas com uma atividade muito porque ele descobriu que 99% das ações trabalhistas que ele tinha no mundo inteiro eram no Brasil, ou seja, alguma coisa está esquisita. E a legislação era tão frouxa que ela permitiu que a gente chama litigância de má-fé, né? Isso significa que como você dizer que trabalhou horas a mais e sem conseguir provar isso, você como trabalhador não tinha custo nenhum, ou seja, não tinha punição por estar pregando uma mentira, a turma deitava e rolava, né? Por exemplo, você hoje, para despedir, tem a famosa multa de 40% e tal. Ainda. Então, Paulo, para eu que tenho uma experiência já de vários anos como empresário, o que as empresas gastam nesse processo? Por quê? Porque você trabalha 2, 3 anos, eu só podia me mandar embora porque eu preciso fazer lá minha casinha e tal, e leva multa, não sei o que e tal. Então você acaba investindo muito mais em dispensa de funcionário do que investindo, digamos, no aumento da produtividade, na inovação, na compra de equipamentos novos e tal, porque não sobra dinheiro, né? Enfim, e isso, esse é um ponto importante para chamar a atenção, que houve uma queda muito grande de um ano para o outro, assim, de 30% nas causas trabalhistas, né? Por quê? Porque agora o trabalhador sabe que se ele usar a litigância de má-fé, pode sobrar para ele em termos de ter que pagar. Exatamente. E aí o sujeito pensa 2 vezes. Perfeito? Exatamente. Eu vou unir aqui algumas perguntas, porque eu teria outras a fazer para o senhor, mas nosso tempo está quase se esgotando e tem perguntas aqui que eu não gostaria de deixar. Qual a atuação da Firjan frente ao nosso estado do Rio de Janeiro?
O senhor é conselheiro da Firjan. O que faz um conselheiro empresarial da Firjan? Na verdade, a Firjan, ela se comporta como, digamos assim, uma instituição de defesa de interesses, né, do empresariado. E dentro da Firjan, eu sempre observo uma atitude muito correta do presidente Eduardo Eugênio, no sentido de fazer a defesa de interesses que não vão se chocar quanto os interesses da sociedade, não é? Porque eu acho que quando você tem essa visão de longo prazo, você está montando uma situação, um mundo onde as duas coisas, caminham paralelamente, né? E então essa visão de que eu defendo o meu interesse à custa do resto do país é uma visão muito negativa e que a médio e longo prazo não se sustenta. São países, e o Brasil viveu isso de alguma forma, com a real pública, né? Em que o país começou a marcar passo, né? O Brasil, de certa forma, se a gente for fazer uma avaliação, desde 1980 a gente vem meio que colecionando décadas perdidas, porque essa atual já foi para o brejo. As duas anteriores, uma melhor, outra pior, a de 80 todo mundo vê, né? O cognome dela é a década perdida, enfim. Então a Firjan é muito cuidadosa. E ela desenvolveu uma agenda legislativa que durante alguns anos a gente fazia um acompanhamento de todos os projetos de lei que estavam, né, na Assembleia Estadual, enfim, no nível nacional, a Confederação Nacional da Indústria também faz isso. Mas eu digo assim, hoje a gente deu um passo à frente no sentido de participar ativamente de audiências públicas quando tem uma nova lei que está sendo apresentada, justamente para evitar que essas leis tenham efeitos profundamente negativos sobre a sociedade, ou seja, aquele tipo de defesa, né, de interesses populistas ou enfim, políticos mesmo, de ganhar voto. Todo mundo acharia uma maravilha se você pegasse o salário de R$1.000 e passasse para 10 mil. Lógico. Só que isso ia provocar uma inflação absurda, total, porque o país não teria condição. Descontrole total. Exatamente. Então, esse tipo de coisa... só para você ter uma noção, eu me lembro que nesse levantamento que se fez há alguns anos, e se faz, continua se fazendo, chegou um momento em que 70%, né, dessas iniciativas, a Firjan tinha uma posição contrária, justamente por causa desses vícios. Hoje melhorou, está entre 50 e 40. Só acrescentar, esse Conselho Empresarial de Assuntos Tributários tem concentrado discussões da Firjan, avaliando e deliberando sobre toda e qualquer medida que interfira nas regras fiscais tributárias das empresas fluminenses. Como que o senhor vê a carga tributária ainda hoje imposta ao empresariado brasileiro? Você me dá uma oportunidade de informar as pessoas uma coisa muito importante. Todo mundo, né, sabe que o agronegócio brasileiro vem bombando, né? Ele que inclusive mantém a nossa balança comercial, né, com um saldo espetacular e tal. O Brasil tem hoje reservas de 370 bilhões de dólares, enfim, essa coisa toda e tal. Agora, olha que coisa interessante, Paulo. O agronegócio tem uma carga tributária de 6%. Estudos sérios, né, realizados pela Firjan e por outros órgãos, mostram que a indústria de transformação no Brasil tem uma carga tributária de 48%. Olha a loucura. O agronegócio foi embora e a indústria ficou marcando passo. De 2010 para 2016, a participação da indústria de transformação no PIB caiu de 16% para 10%. Perdeu um ponto percentual por ano. Isso, no agregado, é uma loucura. Né? E aconteceu. Agora voltou para 11%, qualquer coisa e tal. Então, agora você fala assim, mas Gastão, e como é que é a tributação em indústria de transformação na Europa toda, nos Estados Unidos? Praticamente não se paga imposto, porque é ali que a riqueza está nascendo. Ou seja, quando eu faço um produto e os impostos me obrigam praticamente a dobrar o preço do produto para poder pagar o imposto, você, consumidor, está sendo prejudicado. Aí realmente não. Entendeu? Doutor Gastão, eu teria outras perguntas a lhe fazer, mas eu quero terminar com uma pergunta. Qual a importância que o senhor que faz parte do Convention Bureau aqui em Petrópolis? Eu, atualmente, não, mas eu fiz durante muitos anos. Pois é, que fez parte. Com prazer. Qual a importância que o senhor destaca no turismo através do Petrópolis Convention Bureau? E eu queria complementar ainda sobre o problema das vitórias, as charretes daqui de Petrópolis. Pergunta. Duas coisas. Eu diria que o Convention... Desculpa, foi negativo para o nosso turismo? Com certeza, né? Não tenho a menor dúvida quanto a isso. E acho que a população, digamos assim, votou desinformada. Mas eu volto a isso no minuto.
A questão do turismo, a gente tem que lembrar o seguinte: o turismo é uma atividade que tem o que os economistas chamam de efeitos de encadeamento para trás e para frente. Ou seja, ela, digamos assim, tem repercussão na roupa, na alimentação, ou seja, né? Ela perpassa toda a economia, né? E a atividade de TI também tem essas mesmas características, chamados efeitos de encadeamento para trás e para frente. Isso é muito bom para Petrópolis, porque são dois setores onde a cidade é forte. Enfim, agora eu queria falar aqui um pouquinho sobre as vitórias. Tem meio que uma pesquisa informal que eu faço, é o seguinte: eu começo a dizer, olha, os cavalos a cada 3 meses tinham exame, eles eram vacinados, né? Você tinha um acompanhamento com um veterinário, e tem mesmo. Os próprios cocheiros fizeram cursos, essa coisa toda e tal. Além disso, você tem toda uma questão da história, da cultura da cidade. E o fato de cidades como Nova York, Londres, né? Enfim, várias cidades europeias têm lá as vitórias. A pergunta é, por que essas cidades mantêm isso? Jamais surgiu uma polêmica como isso. E o que me choca foi que quando eu passei a dar uma explicação mais detalhada, né, para pessoas que votaram pela extinção, doutor, se eu soubesse, eu teria votado. Mas não precisa vou além, ir muito longe, as né? pessoas que estavam defendendo a extinção, eu diria, e eu sei que muita gente vai ficar chateada com isso, agiram de má fé, porque era um problemão você conseguir ter um debate com eles. Eles fugiam dos debates. E eu acho que isso aí foi um desserviço à população, à memória da cidade, né? Exatamente. E a própria... Enfim, eu acho que até, enfim, está resolvido. Ao próprio turismo. Não sei, pode até oportunamente se tentar outra coisa, mas eu acho muito triste tudo isso, porque eu acredito, como o senhor também, que essas pessoas que apoiavam isso, sim, iam no hipódromo da Gávea assistir as corridas de cavalo. Né? Então, lá pode, aqui não. Lá pode, aqui não, né? Então tudo bem, vamos deixar por aí. Doutor Gastão, foi um prazer inequívoco recebê-lo aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que foi uma entrevista que os nossos ouvintes ganharam muito com ela, pelo menos conheceram alguma coisa a respeito do empreendedorismo e da sua importância no nosso cenário político brasileiro. Muito obrigado pela sua presença. Os nossos microfones para a sua despedida. Olha, eu queria, Paulo Magno, agradecer muito o convite que eu recebi, ter essa oportunidade de falar, que eu sei que a Rádio Imperial ela tem uma penetração grande. Eu sou também membro do Conselho Universitário da UCP e também sou do Conselho de Assuntos Econômicos da Diocese. Estou bastante ligado, portanto, né? E venho, digamos assim, sou um fã incondicional de Petrópolis, porque aqui estudei o antigo ginásio, coisa, e continuo aí, digamos assim, sempre que possível, dando uma colaboração para que a cidade cresça, se desenvolva e seja aquela Petrópolis que todos nós nos orgulhamos dela. Né? Perfeito. Muito obrigado, doutor Gastão. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Um abraço especial aí ao Zé Roberto Gabristi, a Eunice Catunda, que está lá em São Paulo nos ouvindo, a Olivia Wendlen, a Conceição lá em Minas, enfim, a Nair, enfim, a todos os nossos ouvintes da Rádio Imperial, um bom final de semana para vocês, que nossa cidade continue perdurando nas alturas, né, para o benefício de todos nós cidadãos petropolitanos. Um abraço a todos, obrigado ao Lucas aí na mesa de som, ao William na gravação do programa e até semana que vem, quando estaremos com mais um programa Nós Servimos sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Um abraço a todos, fui!